Olá, tudo bem? Não somos os donos da verdade. Esse é o nosso tema aqui hoje. Imagine, vou dar um exemplo. Na minha casa, nos 4 lados da casa, a frente, os fundos e as 2 laterais, é possível a gente observar o que está do lado de fora. Mas em nenhum desses lados é a mesma visão. Se eu estiver numa janela lateral à direita ou à da esquerda, ou numa janela frontal ou nos fundos, em cada um desses eu vou observar uma visão, uma imagem, uma verdade. E se eu tiver apenas a minha vida inteira olhando pela janela da direita, a minha verdade vai se tornar aquilo que eu estou vendo pela direita. Se eu passar a minha vida inteira olhando pela janela da esquerda, a minha visão de verdade vai ser somente ali. E assim também nas outras. Agora, se eu saio da casa e subo além dela, eu passo a ter uma visão panorâmica. E amplia a minha visão. E vai ampliar também a minha verdade. Nós somos assim. Depende da maneira como nós nos permitimos olhar ao entorno de nós, ou bem à distância da gente, é que nós vamos formando e nos capacitando com as nossas verdades. E isso impacta muito nos nossos relacionamentos. Isso impacta nos relacionamentos matrimoniais, familiares, de trabalho, qualquer outro que seja. Interessante, tanto na família da Terezinha, minha esposa, quanto na minha família, nós temos pessoas em que nós podemos falar que já somos capazes de compreender 4 gerações recentes do mundo. Desde os bisavós até agora, os mais jovens, os mais recentes. E queremos que eles vão ficar mais tempo ainda e poderão chegar aos tetravós e por aí adiante. Mas qual a verdade? A verdade dos bisavós se configura a verdade dos mais jovens? O que nós, seres humanos, estamos viabilizando para nós da humanidade construir isso? Uma capacidade de termos uma verdade cada vez mais uniformizada. Mas não é isso que nós estamos vivendo. E não é isso que a história da humanidade nos faz lembrar de que vivemos assim. Pelo contrário, cada vez mais aumentam os rumores e aumentam as intrigas e ampliam as divisões e as guerras, porque quando alguém quer deter para si, falando que a verdade está com ele ou está com ela, há um grande caminho aí de destruição e de possibilidade de erro. Porque a verdade nunca vai ser minha. E se você me permite falar, a verdade nunca vai ser sua. Mas nós poderemos caminhar e buscar um trilho para a nossa vida de conhecer a verdade. E é por isso que sempre a gente fala aqui, trazendo e refletindo sobre esses temas à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque cremos, aí é uma questão de crer. Cremos pela fé da existência de Deus. Mesmo que a gente pudesse olhar para todos os cantos, em todo tipo de povo, mesmo que cada um tenha criado o seu próprio Deus, eu quero falar para você o que esse Deus, então, que eu creio, ele diz para mim sobre essa verdade e o que ele revelou. E é muito interessante isso. Primeira prova é que o fato que me permite continuar acreditando no que ele me fala é mediante aquilo que ele já falou e que se cumpriu. O que ele falou e que está se cumprindo, e aquilo que ele profetizou e que podemos caminhar olhando os indícios de que os trilhos estão indo para aquilo. É aí que nos começa a dar para nós a resposta, mesmo que a gente tenha do nosso lado 3, 4, 5 gerações e que ainda não encontramos a verdade, o caminho é por esse caminho de Deus. Um discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala da experiência dele da seguinte maneira: olha,
eu vejo como um enigma, como um espelho que reflete. Então aquilo que ele fala que ele conseguia ver é aquele que estava sob a dimensão dele, da visão dele, do tempo dele. Mas ele ultrapassou essa visão aprendendo dentro de si mesmo. Mas eu sei que num tempo devido, ou seja, naquele tempo que Jesus prometeu ele conseguiria compreender tudo e veria o que realmente é, face a face. É isso que nós precisamos compreender sobre essa nossa trajetória. Porque às vezes a gente olha, poxa, eu tenho uma família de 4 gerações, mas tão diversa. A minha é assim. Não sei se a sua é assim. Tão diversa. Tantos conceitos, tantas escolhas. Por que não caminhamos por um padrão? A única coisa que poderíamos uniformizar é se a gente compreendesse pela fé a convicção de que Jesus é Deus. É a minha convicção. E é isso que eu vou propagar isso para as minhas filhas, continuo propagando. E quem sabe a gente possa gerar uma uniformidade daqui para frente. Mas é aquilo que eu me empenho para ter. Jesus, ele estava num momento que ele já tinha sido torturado. E ele estava entregue a Pilatos. E quando Pilatos, que era o imperador, que estava ali respondendo por Roma, e ele estava como governador de uma região, então Pilatos começa a indagar Jesus e perguntar, você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? E aí Jesus fala para ele, você é quem o diz. Mas eu preciso saber a sua resposta, você que está dizendo. E aí Pilatos entende o que Jesus estava provocando ele. Jesus estava provocando ele para falar, qual que é a sua verdade, Pilatos? Qual que é a sua verdade? E num determinado momento, sem que Jesus realmente falasse para ele o que ele deveria perguntar, ele compreendeu e perguntou para Jesus. E falou assim, o que é a verdade? E só pelo silêncio de Jesus ele compreendeu. E aí ele voltou para os líderes religiosos judaicos, quem estavam instigando Pilatos para poder condenar e matar Jesus, ele fala assim, olha, eu não tenho nenhuma coisa contra esse homem. Eu nem tenho nada para condená-lo. Então eu lanço para vocês, porque está próxima a Páscoa, vocês é quem vão escolher o que vocês querem para esse homem. E aí eles instigaram a multidão. De que maneira? Nós queremos Barrabás. Nós queremos um criminoso que está preso, que seja solto e que Jesus seja sacrificado e morto. Então o que Pilatos fez? Lavou as mãos e falou assim, essa é a sua verdade? Então essa é a sua escolha. Todos nós vamos fazer escolhas pela nossa verdade. Lembra que eu falei no início? Você pode olhar a janela que está à direita, a janela que está à esquerda, a janela que está à sua frente, a janela que está atrás. Mas olha, pode aparecer para você ou para mim muitas outras verdades. Mas uma coisa que eu aprendi, e isso para você, apenas que eu posso falar, é aquilo que eu aprendi para mim. A minha verdade veio do alto, porque é de lá que veio o meu livramento e o meu socorro. Porque se eu olhar pelo terreno, a minha verdade vai ser o mundo. E o mundo caminha cada vez mais para o egoísmo, para a destruição. Se eu olhar para baixo, é o abismo. O abismo é exatamente o terror, a destruição. Mas olhando para o alto, eu vi que há um livramento em Deus. Porque do alto é que veio Jesus. Se tornou como um de nós para mostrar qual é a verdade. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você crê nisso, você viverá. Essa é a minha fé. Eu creio viver assim e viver eternamente. Fica isso para você também. Um forte abraço.